Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria estar com você nessa noite de sábado. Hoje é dia 1º de agosto, hein? Que legal, 1º de agosto, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz de ter você aqui como minha companhia. Hoje a gente volta de novo, tanto no Instagram como Facebook e também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre leis mentais, mas antes de eu falar das leis mentais, eu queria falar sobre algumas coisas bem importantes para a gente relembrar aqui, tá certo? Então deixa eu pegar aqui para você uma coisa importante aqui agora, do dia 10 até o dia 13, 10 a 13 agora de agosto, nós teremos a Semana do Desbloqueio Emocional. Você já fez a sua inscrição? É gratuito, ou seja, não paga nada. Você tem que se inscrever aí pelo link que está na bio do Instagram. Você que está aí no Facebook, você embaixo da capa da página tem um botão Saiba Mais. Clique no botão Saiba Mais, você vai ser direcionado para uma outra página e lá você faz a inscrição. Lembre-se que você precisa confirmar o seu melhor e-mail, porque é por lá que você vai receber então as orientações. E você já confirmou? Você já se inscreveu? Já confirmou? Você tem que olhar nele até onde ele está chegando lá. Ele tem que chegar até um vídeo onde é uma aula que eu prometo que você está recebendo gratuitamente. Você recebe uma aula muito incrível. Então faça planos de você estar e entre, né, até essa parte, porque é muito importante, tá certo? Então, Semana do Desbloqueio Emocional. Nessa semana a gente vai falar sobre algumas coisas muito importantes que tem a ver aí com a terra de ninguém, que tem a ver com a nossa mente. E nós vamos estar eliminando alguns bloqueios nessa semana, então vale a pena você prestar atenção. Na segunda-feira, dia 10, ou seja, daqui vai ser, nós estamos no dia 1º, né? Daqui 2 semanas, então praticamente não dá 2, né? Daqui uma semana completa, né? Nós vamos então, no dia 10, segunda-feira, falar sobre a terra de ninguém. E vamos falar aí sobre o descaso e o abandono dessa terra riquíssima e o que provocou o seu sofrimento emocional. E a gente vai estar desbloqueando também nesse dia. No dia 11/8, ou seja, na terça-feira, a gente vai falar aqui sobre amarras. Liberte-se das suas amarras. Você está onde você está e o que você é porque você acabou decidindo ou se permitiu. Ou seja, cada um tem a vida que tolera. Ou seja, a vida que você está tendo é porque você está tolerando. Na quarta-feira a gente vai falar sobre caos emocional e nós não entendemos o que acontece conosco, mas ou acabamos não sabendo como administrar aquilo que acontece conosco, né? E na quinta-feira nós vamos então fazer aqui o boot, né? Ativando a mudança. Assim como eu consegui, você também pode reassumir o controle da sua mente, seguindo então aquilo que eu ensino, e nós vamos fazer uma aula aqui muito incrível de ativação emocional dos desbloqueios que a gente lida aí no dia a dia, tá certo? Então, do dia 10 ao dia 13, se você não se inscreveu, relembrando, entre aí pelo link da bio aí do Instagram, você que está no Instagram, entre pelo link da bio, você que está no Facebook, embaixo da capa da página tem o botão Saiba Mais, tem um anúncio lá da semana, clica no botão Saiba Mais, você vai para uma outra página, nessa página você pode fazer a tua inscrição gratuitamente, você não vai pagar nada por isso, então faça planos de você então estar se inscrevendo gratuitamente. Em primeira mão, eu quero mostrar um negócio para você aqui agora. Para o Instagram vai ficar, acho que é ao contrário, mas fazer o que, né? Essa aqui é a capa, deixa eu ver se dá para a gente ver aí, né? É a capa do livro Terra de Ninguém, tá? Terra de Ninguém, tá aí, Decifrando a Mente, tá aí a capa, já para você ter uma noção. Essa é a capa e essa aqui é a contracapa, que tem algumas informações também aí, tá bom? Então tá saindo na padaria aí, tá saindo na padaria aí, tá no forno, né? Terra de Ninguém,
o livro que eu fui convidado, né, intimado a fazer, e nós estamos produzindo um livro que estará pronto nos próximos dias. E nos próximos dias você vai saber como que você pode adquirir esse livro, ou nos próximos dias você vai saber como você pode ganhar esse livro, porque alguns poderão ganhar esse livro e outros terão que adquirir, né? Mas vai ser um livro aí que vai ser fantástico, Terra de Ninguém, Decifrando a Mente. Vai ser um livro sensacional que vai estar mudando a história e a vida de muita gente, viu? Alguns vão acabar ganhando e você vai saber como ganhar esse livro, e outros aí vão ter que adquirir, tá certo? Então, quem sabe você está num grupo ou estará em outro grupo. Então, você viu em primeira mão aí a capa do livro, tá ficando pronto, tá quase pronto. Eu acredito que nos próximos dias ele já começará a ser produzido, né? Então faça planos aí de você adquirir aí o livro Terra de Ninguém, ou você ganhar o livro Terra de Ninguém, porque alguns vão ganhar, outros vão ter que comprar, né? Mas alguns vão ganhar esse livro, e é um presentão aí que nós vamos ter aí nos próximos dias, e também um presente para você dar aí para outra pessoa, ou você se presentear também. Então lembre-se, do dia 10 ao dia 13 a gente vai ter a semana do desbloqueio emocional. Faça planos de participar, será gratuita. Você não paga, eu na realidade pago, você não paga, mas por isso que eu preciso saber exatamente a quantidade de pessoas. Então você tem que se inscrever para participar, tá certo? Então, gente, hoje a gente vai falar aqui sobre leis mentais. Eu queria começar a live de hoje com um pensamento bem interessante, e esse pensamento chama a atenção porque ele tem a ver comigo, ele tem a ver com você, ele tem a ver conosco, tem a ver aí com a nossa mente. E ele é um pensamento aí de domínio público, ou seja, não encontraram quem foi o autor dessa frase, e então ele fica aí como autor anônimo, né? Mas ela é uma frase muito interessante que ela chama bastante atenção. E que frase é essa? A frase é a seguinte: os piores monstros não estão lá fora, eles vivem dentro de nós. Olha que profundeza essa frase. Os piores monstros não estão lá fora, eles vivem em nós. Em muitos momentos você já viu eu falar aqui, né? Que os nossos problemas não estão fora, os nossos problemas estão dentro. O dia que a gente entender isso, e essa frase de um pensador anônimo diz assim: os piores monstros não estão lá fora, estão dentro, aliás, eles vivem em nós, eles estão dentro de nós, eles vivem no teu interior, eles fazem parte da tua vida. E vale a pena a gente lembrar aquilo que a gente já estudou em alguns momentos. Você que é novo aqui, assista as lives passadas, que você vai entender com muita propriedade o que a gente fala aqui. Todos nós somos uma programação. Você é uma programação do teu passado, ou seja, você é um reflexo do teu passado. Você é um produto do teu passado. Você é o que é hoje porque você foi programado, infelizmente, para ser. Você não é o que você deveria ser. Infelizmente, a maioria, 99% da população mundial não é o que nasceu para ser. A gente começa a levar paulada desde o ventre materno, ou seja, desde o útero materno, desde o útero da sua mamãe. Você começa a receber uma influência que vem de fora, das coisas que ela vivia, dos problemas que ela enfrentava, e o bebê acaba pegando esse tipo de coisa. Depois você nasce, e quando você nasce, você tem dois processos. Um é memória genética, que a gente já falou aqui, que acaba passando do pai para o filho através do espermatozoide, de algum trauma, algum bloqueio que o pai tem pode vir para o filho. E você tem também o conceito de herança genética, que pode ser algo também que você herde e que venha te prejudicar grandemente. Depois você nasce, você passa por todo um processo de luta, de desafios, de problemas, de traumas, de bloqueios emocionais, porque quem ocasiona traumas e bloqueios emocionais em nós não são coisas. O que ocasiona traumas e bloqueios emocionais são pessoas. As pessoas que você conviveu, os teus pais, os teus avós, as pessoas que faziam parte da tua vida, da sociedade onde você estava inserido. Essas pessoas provocaram traumas. E os nossos pais, eles se esforçaram. Pode ser que grande parte, a maioria dos pais, não estão prontos para serem pais. Acabam sendo pais de primeira viagem. E muitos casais aí acabam tendo muita dificuldade, até na questão da aceitação dos filhos. Mas independente, eles acabam dando o melhor deles. Alguns são mal pais mesmo, mas alguns se esforçam e dão o melhor deles.
E quando você analisa a criação de alguns pais, e você olha para a tua vida, você olha para as coisas que você enfrentava, você percebe, você descobre que a criação deles foi pior do que a que você teve. Então eles acabaram dando o melhor, mas mesmo assim eles provocaram traumas e bloqueios emocionais. Imagine, por exemplo, um pai ensinando matemática para uma filha e essa filha não consegue aprender a matemática porque é um desafio. E esse pai então olha para a filha e fala: você é uma burra, você nunca vai aprender nada, você é burra, burra, burra. E isso cria um bloqueio de aprendizado. E essa criança, porque todos nós somos crianças que cresceram, e essa criança agora vai ter um bloqueio tremendo de aprendizado que ela vai levar para a vida. E esse bloqueio de aprendizado, cada momento na vida dela que ela for desafiada por aprender algo diferente, algo novo, ao ela ser desafiada para aprender algo novo e ela não conseguir, ela automaticamente se sabota acreditando que ela é burra. E ela nasceu burra, e ela nasceu para continuar sendo burra, ela tem um bloqueio de aprendizado. E aquilo criou uma identidade dentro dela. Então isso é um bloqueio que veio do pai. Pais que castigavam os filhos, que batiam e exigiam que os filhos calassem a boca, que não permitiam que os filhos expressassem, os seus sentimentos ou as suas emoções, porque afinal está doendo, e como que você não vai expressar? Criou crianças que cresceram, que se transformaram em adultos reativos. Adultos que têm uma grande dificuldade de expor as suas emoções. Adultos que têm uma grande dificuldade, então aí eles casam e se casam com pessoas que têm uma facilidade de expor emoções, ele nunca vai discutir a relação, ele sempre vai fugir. E aí vai ter um grande conflito que vai estar existindo entre o casal, porque esse indivíduo foi criado exatamente dessa maneira, acreditando que expor emoções é sinal de fraqueza, acreditando que expor emoções é algo ruim e, consequentemente, esse filho vai ter uma série de problemas, esse marido vai ter uma série de problemas. E aí a gente leva uma série de pauladas uma vida inteira, mas a gente vai crescendo. Aos 8 anos de idade, a gente tem um fecha, que são ali, por causa das ondas cerebrais, a gente tem uma mudança de frequência cerebral e fecha-se o subconsciente e o inconsciente com a parte racional. É como se você pegasse uma Ferrari e entregasse para um bebê dirigir, ou seja, ele vai se arrebentar. E uma vida inteira, a partir dos 8 anos, seu inconsciente e subconsciente andaram soltos. E chegou o ponto em que eles perceberam que não tinha como dirigir essa vida. E ele começou a mandar sinais para você de que algo estava errado, mandando sinais de que algo estava errado. E esses sinais nunca chegaram à tua razão por causa do fecha, dessa mudança de ondas cerebrais. Consequentemente, ao acontecer isso, você acabou violando algumas leis que são leis mentais, e ao violar essas leis, trouxe uma grande quantidade de problemas para você. E aí explodiu num determinado momento, porque você começou a ter dentro de você 2 amígdalas, que são do tamanho de uma amêndoa, e elas começaram a exportar muito medo, força de muito medo, ou seja, ela começou a oscilar uma grande quantidade de medo, uma grande quantidade de ansiedade, ela passou pelo teu aterro sanitário inconsciente, de todos os teus lixos emocionais de uma vida toda que estavam dentro de você, e consequentemente ela começou a cavocar e arrancar. O córtex cingulado anterior, que fica assim meio que no médio, metade do nosso cérebro, assim para baixo, ele estava funcionando em segundo plano. Ele é responsável por frear as emoções e está passando direto, estourando então no seu córtex pré-frontal, que fica atrás da testa, que é a sede dos pensamentos. E começou a pipocar e estourar. E cada vez, quanto mais ele batia, mais ele estourava dentro de você, os sinais não passavam. E chegou ao ponto que foi como uma panela de pressão, enchendo, 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 e ela explodiu. E uma panela de pressão, quando ela explode, é algo terrível que acontece em volta. Só que algumas panelas de pressões, quando elas estouram para fora, ela mexe no comportamento da pessoa. Porque lembra, pensamentos viram sentimentos, sentimentos mexem em comportamentos ou mexem na parte fisiológica. Comportamentos que pode ser contra outras pessoas ou comportamentos contra você, que pode levar à questão do suicídio ou que pode levar à questão da mutilação, se cortar e assim por diante. E quando estoura para fora, pode esse tipo de comportamento também estourar e maltratar outras pessoas. Mas em outros casos, quando ela estoura para dentro, ela traz um problema seríssimo para você emocional. E aí você vai ter ansiedade, você vai ter depressão, você vai ter uma série de problemas. 90% das doenças que existem, que atingem a natureza na parte fisiológica, ou seja, a parte física, são
psicossomáticas, ou seja, doenças da mente, doenças que estão dentro de nós, doenças que se levantam para nos destruir e começaram no campo da mente. E quando você olha para isso exatamente foi por causa desse bloqueio, esse bloqueio e essa mudança de ondas cerebrais que aconteceram dentro de você uma vida inteira. E consequentemente você começa a se tornar o produto que você foi programado para ser. Você é o produto do seu passado. E quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa parar e pensar: o teu passado não precisa ser o teu futuro, ok? O teu passado não precisa ser o futuro, porque o teu passado tornou o teu presente. E daqui a pouco, esse presente que você tem hoje vai ser o futuro. E esse passado não precisa ser o seu futuro. Cabe a você tomar a iniciativa de mudar isso. E precisa reassumir o controle da sua mente, prestando atenção a algumas coisas que são muito, mas muito importantes na nossa vida. Que coisas são essas? Talvez você saiba disso, ou talvez não, mas existem dois tipos de leis que regem o nosso universo. As leis que foram criadas pelo ser humano e as leis naturais da vida. É possível violar as leis humanas, por exemplo, como a lei de trânsito, e de repente a pessoa pode violar e não ser pego. Mas se você tentar violar as leis naturais, você será pego todas as vezes sem exceção, ou seja, vai ter um preço, em algum momento da história tem um preço a se pagar. E por sua vez, as leis naturais elas podem ser divididas em duas categorias: as leis físicas e as leis mentais. E o funcionamento das leis físicas, como o funcionamento das leis que regem, por exemplo, a eletricidade ou até a mecânica, elas acabam sendo comprovadas por experimentos controlados através de atividades práticas, né? No entanto, as leis mentais, elas só podem ser comprovadas pela experiência e pela intuição, ou seja, experiência e intuição, como quando as vemos funcionar na nossa própria vida. Então, a nossa vida ela é um reflexo de como essas leis mentais ou naturais, elas funcionam dentro de nós, principalmente aí as leis mentais. Algumas leis mentais, para você ter uma ideia, elas foram escritas 2000 anos antes de Cristo, ou 4000 anos atrás, né? Na antiguidade, essas leis ou esses princípios, eles eram ensinados no que se chamava de escolas do mistério. Então, no passado havia algumas escolas, e essas escolas elas eram conhecidas como escolas do mistério. E os alunos, eles se matriculavam nessa escola e passavam por longos períodos de treinamento. E esses treinamentos deles iam por anos. Por anos eles iam treinando então nessas escolas que eram escolas de mistérios. E então gradualmente eles eram assim instruídos nesses princípios cada vez mais, ou seja, eles iam se aprofundando nos princípios. E naquela época esses princípios eles não eram compartilhados, ou seja, as pessoas não queriam compartilhar com outras pessoas a não ser que fizessem parte dessa escola. Então não era compartilhado com o público em geral. Os donos dessas escolas antigas, eles sentiam que uma pessoa média ou mediana, né, ela poderia ter muita dificuldade para entender aquilo que era explicado e poderia ser algo incorretamente, ou ela poderia usar de forma incorreta e poderia inclusive usar essas leis para o mal, para praticar o mal. E hoje a maioria dessas leis elas são discutidas abertamente, embora apenas pequena fração aí da população esteja ciente delas. E ao estudar a vida e a história de homens e mulheres que tiveram muito sucesso, eu descobri que essas pessoas eles usam praticamente essas leis, todas essas leis ou algumas dessas leis, de forma conscientemente ou até inconscientemente eles acabam usando essas leis. E como resultado, essas pessoas, elas são capazes, ou eram capazes, né? Porque muitas delas é a biografia que a gente lê, elas eram capazes, então, de realizar mais em 2 ou 3 anos do que uma pessoa média levaria ou para realizar numa vida inteira. Então, de fato, todo sucesso real e duradouro, ele vem de você organizar a vida em harmonia com esses princípios gerais. Aqui está um ponto muito importante que vale a pena a gente pensar nessa live no dia de hoje. Leis mentais, elas são como leis físicas, por estar em vigor 100% do tempo. Então elas são muito parecidas com leis físicas, porque ela está assim em vigor 100% do tempo. Por exemplo, a lei da gravidade,
ela funciona em todas as partes do planeta Terra, não é verdade? 24 horas por dia você sabe que existe uma lei da gravidade. Se você pegar e subir em cima de um prédio aí e jogar um saco de cimento do décimo andar, ou seja, um prédio de 10 andares, você pega um saco de cimento e joga o saco de cimento pela janela. A força que esse saco de cimento ele vai cair na sua cidade aí, do prédio que você escolheu, vai ser a mesma força que ele cairia no centro de Nova York ou a mesma força que ele cairia lá em Tóquio, do outro lado do mundo. Ou seja, a força que o saco de cimento vai cair de cima do prédio, vai se estourar no chão, vai ser a mesma força da gravidade que seria na sua cidade ou lá em Nova York ou até em Tóquio, que é do outro lado do mundo. Só para a gente ter uma noção e entender aqui a força que está por trás aí da gravidade, né? E não importa se você conheça ou não conheça a lei da gravidade, se você concorda ou não concorda com ela, ou se alguém lhe contou que existe algo sobre gravidade quando você era criança ou não. O fato é que essa lei existe e que se você desafiar ela, realmente ela vai funcionar. A lei natural, ela funciona em qualquer lugar, independente de você conhecê-la ou dela ser conveniente para você, naquele momento ou não, né? E as leis mentais, apesar de não terem efeitos visíveis, porque são leis mentais, estão dentro da mente das pessoas, então ela não tem um efeito visível, mas ela existe. O tempo todo ela acaba funcionando 100%. E quando a vida está dando certo, isso significa que seus pensamentos, as suas atividades estão alinhados a essas leis, que são leis mentais invisíveis. Então, se tudo está funcionando, se tudo está dando certo na tua vida, significa que a tua vida está andando certinha de acordo com essas leis. E são leis invisíveis, elas são leis mentais, elas estão dentro de você. E quando você tem problema de qualquer tipo, invariavelmente isso acontece porque você está violando uma ou mais dessas leis. Quer você as conheça ou não conheça. Por elas serem centrais à sua felicidade, é essencial que você se familiarize com elas e então você integre a tudo que você faz. Nessa noite, nessa live, eu quero conhecer com você aqui algumas leis que são leis mentais. A primeira lei que eu queria pensar com você e analisar se chama Lei da Substituição. E ela está dentro de você, ela faz parte da tua vida. E que lei é essa? A lei da substituição, ela é o único meio de você se livrar de um determinado tipo de pensamento. E a única maneira é substituí-lo. A ciência já comprovou que nós temos entre 40 a 60 mil pensamentos. Alguns estudos chegam a falar 70 mil pensamentos diários. A maioria deles são pensamentos negativos. Então você imagine a grande quantidade de pensamentos que nós temos, a maioria deles negativos. E esses pensamentos negativos, eles vêm e vão. E você já aprendeu aqui nessa live que tudo aquilo que vai e volta não nos pertence. Ele está indo e está voltando, ele não representa você. Ele não tem nada a ver com você. E cabe a você, criaturinha, você acordar para a vida e entender. Os pensamentos estão te auto-sabotando, os pensamentos estão indo e voltando, os pensamentos estão te maltratando, estão te jogando no chão. Pensamentos negativos. E essa primeira lei agora, para a gente entender, é a lei da substituição. Ou seja, que lei é? O único meio de se livrar de um determinado pensamento é substituí-lo por outro. Não pode pôr de lado diretamente um pensamento. Só pode fazer isso substituindo por outro. Ou seja, eu não tenho como chegar, eu estou tendo um pensamento negativo que está me maltratando e todos eles têm um padrão que a gente já aprendeu aqui. Eles têm um padrão, eles são autodestrutivos, eles são pensamentos que acabam nos mutilando, nos maltratando. Então eu não posso simplesmente pegar e colocar do lado assim e dizer agora eu vou pensar em outra coisa. Não vai resolver. Não vai resolver. Você precisa substituir, ou seja, tem que ocupar o espaço que esse pensamento negativo ele está ocupando. Se você não ocupa o espaço que esse pensamento negativo está ocupando, ele vai ter uma tendência a crescer. E cada vez vai ficar mais forte, e cada vez vai gritar mais forte dentro de você, te levando para uma condição terrível, uma condição destruidora. E ele tem um poder destrutivo muito forte para impactar a sua vida emocional. E você só pode fazer isso substituindo por outro. Se você quiser pôr um pensamento negativo de lado, a única maneira de fazer isso, então, é pensar em algo positivo, algo que seja construtivo. Quer ver um exemplo? E eu queria falar para você aqui um exemplo para você parar e pensar comigo hoje à noite.
Preste atenção aqui agora, ó. Não pense no elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. Imediatamente você vai pensar. Mesmo que eu chegasse para você, mesmo que você falasse, né? Eu não vou pensar no elefante cor-de-rosa. Você já está pensando nele. Então, digamos que depois de ter pensado nele, você interessa-se por outra coisa e tenta esquecer o elefante cor-de-rosa. Isso só pode acontecer através da substituição. Então você pega algo que não presta dentro de você, algo que está te mutilando, algo que está te maltratando, substitui por algo que tem poder, algo que tem poder de construção, algo que tem poder de transformar a sua história e a sua vida. Está conseguindo entender? Tira aquilo que não presta e coloca aquilo que presta na sua vida. Quando pensamentos negativos eles começarem a vir em sua mente, não lute contra eles. Não adianta. Eles são inimigos muito fortes. Então não adianta você ficar querendo lutar, medindo força com ele, que você vai se quebrar. Mas pense em alguma coisa positiva. E dessa forma os pensamentos negativos eles vão diminuir. Ah, Uriel, mas como não enfrentar? Eu já escutei você dizendo aqui, eu não sou meus pensamentos, ou já escutei você dizendo aqui, eu não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. São técnicas que você usa. Mas quando você tem um pouco mais de controle. Eu, por exemplo, esses dias atrás, eu estava dentro do meu carro e num determinado momento um pensamento negativo começou a vir para cima de mim, começou a me maltratar e trazer coisas ruins de coisas que aconteceram comigo, de coisas que me fizeram. Instantaneamente eu reagi, cala a boca, mentiroso, cala a boca! E automaticamente substituir por um pensamento positivo. Eu já tenho um pouco mais de controle para dizer para minha mente, cala a boca, mentiroso ou mentirosa. E ela automaticamente ela leva um choque e eu coloco outra coisa. Então você vai pela substituição. Quando você é novo nessa situação, fica um pouco mais difícil. Então vá direto para o caminho do pensamento positivo. Desvie o foco, porque tudo que você foca expande. Então se você fica focando no pensamento negativo, ele vai destruir você. Você tem que desviar o foco, você tem que ir para outro lado, você tem que ir para outro caminho. E essa lei aqui agora é a lei da substituição. Substitua pensamentos negativos por pensamentos produtivos, pensamentos positivos, pensamentos que são melhores do que essa praga que está vivendo dentro de você, ou que está vindo e voltando dentro da tua mente. Ela não te representa, ela não é a tua identidade. Está na hora de você fazer ela cair fora da tua vida, senão você está encrencado. A segunda lei agora se chama lei do relaxamento. Em toda atividade mental, o esforço ele derrota a si mesmo. Quanto mais esforço você faz, menor vai ser o teu resultado. Então, qualquer tentativa de pressão mental, ela está destinada ao fracasso. Porque começa com a tensão, a mente ela para de funcionar de forma criativa e simplesmente fica no velho padrão do hábito, seja qual ele for. Então, você está indo por um processo de que você está começando a mudar, mas aí você tem uma pressão mental, uma tempestade mental, os fantasmas dentro de você se movimentaram. Aconteceu, sei lá, os parasitas e vampiros emocionais que vivem do teu lado, que vivem perto de você, que fazem parte da sua família, ou fazem parte, sei lá, mas que se levantam. Então esses monstros que existem dentro de você, de tempos em tempos eles vêm. Então quando tem uma pressão muito forte, essa pressão muito forte, ela paralisa o teu poder de criatividade. E quando isso acontece, simplesmente você fica no velho padrão do hábito, seja qual for. Se o velho padrão do hábito é você se achar que você é o cocô do cavalo do bandido, mais você vai ficar o cocô do cavalo do bandido. Cada vez mais mutilado, cada vez mais com a vida destruída, cada vez mais. Aí começa a criar forças, tuas crenças autolimitantes. Eu nasci para sofrer, eu sou burro, eu sou incapaz, eu nunca vou vencer, eu nasci para ser pobre, vou morrer pobre. E esse tipo de padrão, ele vai se fortalecer, porque bloqueou o teu poder criativo, bloqueou a tua capacidade. Então, quando você olha para essa lei aqui, é a lei do relaxamento. Então, quando você tenta forçar as coisas mentalmente ou apressar-se mentalmente, simplesmente vai parar o seu poder criativo. Então, para permitir que a tua mente ela volte a ser criativa, você precisa retirar-lhe a tensão por meio de um relaxamento consciente. Então, fazendo uso do quê? Da serenidade, da confiança, então vai começar a residir de volta a sua força. Então você para por um instante, então usa a primeira lei para você tirar o foco e consequentemente você vai se fortalecendo. Então você precisa relaxar.
Se você não relaxar, você vai piorar a tua situação, vai complicar cada vez mais. É isso mesmo, Janaína, não é fácil, mas não é impossível. Tudo começa pequeno. A mesma coisa, os problemas emocionais que nós temos começaram pequenos dentro de nós. E tem uma situação muito difícil e um poder destrutivo muito grande dentro de nós e que cabe a cada um de nós tomar a decisão. Olha aqui, a Elisângela disse assim: Uriel, agora mesmo eu estava em uma crise, tive Covid. E você está melhor, amiga? E estou boa, mas eu fico pensando que estou de novo e entro em pânico, já nem consigo mais dormir. Você percebe? Por quê? Porque você criou, Elisângela, um trauma da doença, baseado em cima de tudo que falam dessa doença e de quanto falam dessa doença. E aí, infelizmente, você acabou pegando. E se você já pegou essa doença e ela foi embora, ela não vai voltar para você, amigo. Então, tudo está no campo da mente. Então, tudo que você foca expande. Então, pare de focar nessa doença. Então, vai diante do espelho, estou curado, as minhas células saudáveis estão, né, me curam, me fortalecem, assim por diante. Faça, então, isso e você vai ver que vai te ajudar bastante. A Janaísa colocou: os meus pensamentos negativos vão e dar uma volta no quarteirão e voltam. Então, muda de rua, minha filha. Para de olhar para esse quarteirão, para de olhar para esse negócio, né? Porque senão não tem o que fazer. Ó. E a Eliane colocou: olha, eu não entendi, olha ali o professor. Graças a Deus que não estou tendo mais pensamentos negativos e nem mais ficando ansiosa. Graças a você. E que bom, amiga, fico muito feliz. Então, Elisângela, você fica muito nervosa exatamente porque você está focando nisso. Primeiro ponto, está assistindo notícia do Covid-19? Se tá, pare de ver esse negócio que não adianta, amiga, não vai mudar nada. Pare de olhar isso. Segundo ponto, já teve? Fortaleça agora que já passou na tua vida, não faz parte mais da tua história. Você está melhor do que muitos de nós que não pegamos essa praga ainda, e tomara a Deus que a gente não pegue. Mas você já passou no meio da tempestade. E quando a gente olha para isso, é que nem num lugar, quando metem fogo, se você está num lugar que está pegando fogo, o lugar mais seguro para você estar, por incrível que pareça, é onde o fogo já passou. Então você está no meio de uma floresta e está pegando fogo, o lugar mais seguro para estar nesse lugar que está pegando fogo é onde o fogo já passou. Porque o fogo não vai passar de novo por ali. Então, como o fogo já passou na tua vida, o lugar mais seguro que você está é onde você está agora. Então não existe motivo para você continuar permitindo que a tua mente te leve para essa situação, entendeu? Então acalma, amiga. Mude o foco. Comece a pensar em outras coisas. Não veja mais esse tipo de notícia. Muda o start aí da tua vida, tá bom, querida? Vamos lá então. Lei número 3. Essa é uma lei que é a lei da atividade subconsciente. Que lei é essa? Logo que o nosso subconsciente ele aceita qualquer ideia que seja, ele começa imediatamente a tentar executá-la. Então ele aceitou. Lembra que eu te falei que o subconsciente é uma biblioteca? Então tudo que você mandou para dentro, um dia ele vai te devolver. Mas ele aceita do jeito que vem. Ele não vai limpar essa ideia que está vindo, ele não vai limpar essa situação que está vindo do jeito que você colocou para dentro dele, ou permitiu que colocassem pessoas jogando lixos em você, você jogando lixo para dentro de você, você permitindo que essa porcaria entre para dentro de você. Ele vai acatar e receber do jeito que vem. Ele não vai burilar, ele não vai tratar e ele imediatamente ele vai começar a querer executar aquilo que entrou para dentro dele. Usa todos os recursos para essa finalidade. Usa cada partícula de conhecimento que acumulou conscientemente ou inconscientemente. Então você imagine, se você está permitindo que entre uma gama muito forte para dentro do teu subconsciente de porcarias, ele não vai filtrar, ele não vai melhorar, ele não vai ajustar, consequentemente o que vai acontecer? Do jeito que veio, ele vai usar toda a força que existe nele para colocar em execução isso. Só que ele começa a desenterrar outras porcarias. Por isso que às vezes uma coisa puxa a outra, entende? E vai piorar a tua situação. E ele mobiliza então todos os poderes mentais que possui e vai alinhar então as leis da natureza que funcionam tanto para o seu lado interno como para o lado externo. E para conseguir o que quer. E às vezes ele consegue o intento dele imediatamente e às vezes demora um pouco mais. Ou às vezes pode demorar muito, né? Dependendo das dificuldades que você tem para superar. E essas dificuldades, quando elas existem, elas são sempre internas. Ou seja, elas estão dentro de você, elas não estão do lado de fora, elas vivem dentro de você.
Porque o nosso subconsciente, ele trabalha sempre por aquilo que nós queremos ou aquilo que nós plantamos dentro dele, desde que a gente aceite a ideia. Então, você permitiu que entrasse para dentro de você, ele vai trabalhar com isso que você colocou dentro dele. E daqui resulta a única coisa que temos que fazer: conseguir com que o subconsciente acabe criando e aceitando as ideias que nós queremos realizar. Por isso que eu te falo da rotina noturna. Agora você começa a entender o poder que tem nela. Porque tudo aquilo que você coloca de podridão para dentro de você ou permite que os outros joguem dentro de você, isso vai voltar para a tua vida. Então, quando você vai para a rotina noturna ou a rotina diária, em que você vai diante do espelho, mesmo sem estar diante do espelho, e você diz que você é linda, que você é lindo, que você é especial, que você é perfeito, que você é bom, que você é saudável, que as tuas células saudáveis se renovam a cada segundo, que você tem saúde, que você tem alegria, que você tem dinheiro, mesmo que não seja uma verdade presente, você está plantando no teu subconsciente. E com o passar do tempo, ele começa a trabalhar para ajustar essa ideia que você está plantando dentro dele, para que essa ideia se torne uma realidade. Olha que incrível, gente. Por isso que tudo aquilo que você foca expande. Por isso que quando você olha para a Bíblia, que é o livro dos cristãos, você encontra lá a Bíblia dizendo: assim como imagina na sua alma será. Ou seja, a Bíblia já falava sobre isso. Tudo aquilo que você acredita que vai ser. Então, se você se sente um derrotado, derrotado vai ser. Se você sente um infeliz, infeliz vai ser. E a ciência já comprovou isso. Tudo que você foca expande. Então você atrai maldição para a sua vida pela tua mente. Você atrai maldição para você quando você foca nas coisas ruins que existem. E aí você traz. Aí você começa a dizer assim: esse filho aí não é obediente mesmo. Esse filho aí, não sei o quê. E esse maridão aí tal. E essa mulher não sei o quê. E você reclama de tudo, de todos, do governo, do país e de todo mundo. Você só vai trazer coisa ruim para você. Mas quando você começa a atrair coisas boas, que você fortalece isso na tua mente, o teu subconsciente vai trabalhar para que isso traga para você. Consegue entender? E é incrível, gente. Desde então, ele vai criar então e aceitar a ideia que você está colocando dentro dele. E nós estamos dando a ordem, nós estamos fazendo o pedido, nós estamos colocando dentro do nosso subconsciente para que ele faça o serviço. Então, quando eu digo para ele assim: minha célula saudável se renova a cada segundo, eu sou feliz, eu sou perfeito, eu sou especial, sou amado por Deus, sou amado pela família, os meus filhos são uma bênção, os meus filhos são obedientes. Então, vai começar a produzir dentro de você a mudança, que vai completamente mudar a sua história. Quarta lei aqui agora é a lei da prática. E eu quis trazer essa lei porque muitas pessoas que me ouvem falar aqui nas lives começam a dizer que é muito difícil. Difícil, meu amigo. Difícil é você tomar remédio o resto da tua vida. Isso é difícil. Viu? Isso é difícil. Passar uma vida inteira tomando remédio. Isso eu acho difícil. Passar uma vida inteira sendo escravo de um homem, uma vida inteira sendo escravo de uma mulher, uma vida inteira sendo escravo de filhos, uma vida inteira sendo escravo de uma instituição, quer seja ela quem for. Ninguém foi colocado nessa terra para governar você. Você foi colocado nessa terra para governar sobre todas as coisas. Você foi colocado. E muitos de nós nos tornamos escravos da nossa mente e escravos de outras pessoas. Consequentemente, ao se tornar escravo da nossa mente, escravo de outras pessoas, a gente acaba se incapacitando. O difícil é você passar uma vida inteira tomando remédio. O difícil é você passar uma vida inteira dentro de um relacionamento de pessoas moralmente destrutivas, de vampiros, parasitas emocionais. Então, quando olha para uma situação como essa, eu quis trazer a lei da prática, porque a prática, que é a repetição, acaba levando você à perfeição. Para se tornar eficiente em alguma coisa, é preciso praticar. A experiência é a forma que a prática assume. Na prática, desde que você, então, acabe exercendo com inteligência, ela vai ficando cada vez mais eficaz, mais rápida, mais aprimorada. E na metafísica, os efeitos dessa lei, eles são particularmente muito impressionantes. O controle dos nossos pensamentos é inteiramente uma questão de prática inteligente. É possível controlar os pensamentos? Sim, é possível. Mas repita, 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 entendeu? Insista, persista, mas nunca desista. É prática, 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 prática. E às vezes as pessoas querem desistir. Fazem 2, 3 vezes e querem achar que isso é uma pílula mágica.
Por quê? Porque se eu estou vivendo num estado de ansiedade e aí eu tomo um band-aid na minha ferida, aí eu fico dopadão e eu acho que resolveu o meu problema. Não resolveu. Vai trazer uma série de efeitos colaterais que você vai ter que colocar um monte de band-aidinho em cima das feridas que vão se abrir. Difícil é isso. Agora, você tomar uma decisão de mudança de vida, você tomar uma decisão e você olhar e entender, caramba, eu sou arquiteto do meu próprio destino, eu sou herói, heroína da minha própria história, eu sou governador da minha mente. Até quando você é escravo da mente? Até quando você é escravo de marido, de mulher, de filhos, escravo de instituição, seja lá quem for? E tem um monte de instituição que escraviza as pessoas. Então, quando você olha para isso, você tem que entender, não, eu sou dono da minha história. Porque daqui a pouco vai chegar lá nos 90 anos da sua vida e você vai olhar para trás e vai dizer, o que eu fiz na minha vida? Que porcaria que eu fiz com a minha vida? Eu desgracei a minha história, desgracei a minha existência, permitindo que pensamentos negativos, coisas ruins vivessem dentro de mim. Então, difícil é você chegar lá no final da tua vida e você ver que você jogou fora a tua vida. E aí não adianta lembrar de mim lá no futuro com 90 anos. Ah, aquele camarada lá falava umas coisas bonitas, mas eu nunca levei a sério. Tem que levar a sério aqui agora, é reassumir o controle da tua vida. Você está feliz com a vida que você está levando? Você está feliz com a mentalidade que você tem? Você está feliz com a história que você está tendo? Então pula para dentro, filho. Pula para dentro dessa história, para esse barco. Embarque nessa viagem de transformação da sua mente. Olhe para essa mente maravilhosa que você tem, que não é terra de ninguém. É uma terra incrível, uma terra produtiva, é uma terra que tudo que você planta produz. Só que o problema é que uma vida inteira a gente ficou plantando porcaria, uma vida inteira a gente começou a colocar lixo dentro de nós ou permitir que essas pessoas nos escravizassem. E aí a gente se tornou o que a gente se tornou. Mas você não precisa ficar na mesma condição. O teu passado não precisa ser o seu futuro. E quando eu digo passado é porque o teu presente agora, que é o reflexo do teu passado, vai virar passado. Então esse passado que eu já estou considerando que é a história de vida que você está tendo agora, não precisa ser o teu futuro. Você vai mudar a tua história, você vai mudar inclusive a tua família. Porque quando você muda dentro, o teu interior, o teu exterior se transforma. A quinta lei agora é a lei dos 2 fatores. E que lei é essa? Cada pensamento é feito de 2 fatores: conhecimento e sentimento. Incrível, não é verdade? Todo e qualquer pensamento que existe dentro de você, ele tem a ver com conhecimento e também sentimento. Um pensamento, ele consiste numa porção de conhecimento com uma carga de sentimento. E é este último que dá potência ao teu pensamento. Deixa eu repetir para ver se você entendeu. Todo e qualquer pensamento, ele tem uma parte de conhecimento e outra parte ele tem de sentimento. E é o sentimento que é a mola propulsora dos teus pensamentos. Incrível, não é verdade? Porque ele está ligado, pensamentos ruins estão ligados a sentimentos ruins, coisas que potencializam na tua vida, que são pensamentos negativos. Pode ver, eles estão ligados a sentimentos. Alguém te maltratou, alguém te fez isso, você falhou com isso. Então esses sentimentos que geraram dentro de você, eles fazem com que esses pensamentos eles vão e voltem, eles vêm e voltem. E assim vai arrebentando com você. Não importa o quanto possa ser importante ou majestoso o conteúdo de conhecimento, se não existir sentimento a ele ligado, nada vai acontecer. Então pode ser muito forte o conhecimento sobre aquela situação que poderia gerar o pensamento, mas se não tiver a faísca do sentimento, nada vai acontecer. É como se fosse a gasolina e o fogo. Se tiver só gasolina, você só vai sentir o cheiro, né? Mas se você tacar uma faísca, vai explodir dentro de você. Por outro lado, não importa o quanto quanto possa ser insignificante ou sem importância o conteúdo do conhecimento. Se você tiver uma grande carga de sentimento, algo vai acontecer. Então pode ser que o conteúdo em si é muito pequeno, mas o sentimento que está grudado com ele é gigantesco. É enorme, né? E isso pode ser terrível. E essa lei universal ela é simbolizada então na natureza pelo pássaro. Um pássaro tem 2 asas, nem mais nem menos, e ambas têm que estar funcionando perfeitamente para que ele voe. Podemos perceber por que é que os nossos sentimentos negativos, como por exemplo o medo, a culpa, a crítica e tantos outros são tão poderosos, né? E por que um sentimento de paz, de cura e de boa vontade também é um poder tão poderoso?
e tão forte para que as coisas se ajeitem na nossa vida, porque envolve sentimento. O sentimento de paz, ele vai trazer muito poder para dentro de você. Um sentimento de ódio, ele tem um poder destrutivo, violento também. A sexta lei agora, que é uma lei mental, é a lei do perdão. E eu já falei muito sobre ela aqui, gente, mas muito mesmo. Você necessita perdoar os outros. Você necessita perdoar você mesmo. Quando Cristo esteve aqui nessa terra, ele falou sobre isso. À medida que perdoarem as pessoas, você será perdoado. Ele falou sobre isso também. Aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, quando você olha para essa situação, a gente precisa entender. Em primeiro lugar, você precisa se perdoar, porque todos nós cometemos erros, vacilos, desvios e coisas que podem acontecer. E se você não perdoar você vai ser um doente em potencial. E a segunda coisa é perdoar as outras pessoas. E conforme você for perdoando, se você quer vencer as dificuldades, você vai progredir, quer seja espiritualmente, materialmente, fisicamente, na sua saúde, não sei. A avaliação crítica ou julgamento negativo, ele é altamente prejudicial. E por isso você precisa perdoar as ofensas. Não apenas em palavras, né? Ou para constatar, porém, sinceramente de coração. É tirar de dentro. Perdão é tirar de dentro. E isso se resume a tudo. Então, faça isso não pela pessoa, mas por você mesmo. E eu sempre falei sobre isso. Você precisa, olha, tá até lembrando aqui, André, liberar o perdão. Exatamente isso, liberar perdão. E liberar perdão para você é 100%. E para as outras pessoas também 100%. Mas não significa trazer para morar dentro. Não significa trazer para beijar, para abraçar. Liberar perdão. Porque tem coisas que fizeram contra você que são coisas danosas, terríveis e que não merecem o perdão. Mas você precisa perdoar. Porque se você não perdoa, em primeiro lugar, quando você não perdoa e não tira de dentro do teu coração, você não esquece. Então você vai viver carregando o cadáver de uma pessoa em cima de você, de algo que ela fez contra você há 20 anos. Isso vai desgraçar a sua existência, isso vai maltratar você, isso vai te empobrecer, isso vai te tirar a saúde física e principalmente a saúde emocional. Então é perdoar, ou seja, liberar perdão, mesmo que a pessoa não mereça. E você pode fazer de várias maneiras. Se tem possibilidade de falar, fale. Fale com a pessoa e resolva a parada. Se não tem a possibilidade de falar, porque vai piorar a situação, não fale. Pegue uma foto da pessoa, ou fale diante do espelho. E se a pessoa está morta, vai no cemitério. Fala tudo que você sempre quis falar, fala para o túmulo, não está te ouvindo mesmo. Um dia eu falei sobre isso, alguém na live disse assim, isso é desequilíbrio. Desequilíbrio é você ficar com essa porcaria dentro de você, te comendo por dentro uma vida inteira. Isso sim é desequilíbrio. Agora você ir diante de um túmulo e você pegar e jogar para fora tudo aquilo que você sempre quis falar, mas nunca falou porque tinha medo, ou por qualquer outra situação, ou porque era vítima daquela pessoa, joga tudo para fora. E lá perto do final você diz para esse túmulo, você desgraçou minha vida. Como se estivesse falando, você desgraçou minha vida, mas eu resolvi te perdoar, não porque você merece, mas eu resolvi perdoar porque eu mereço ser feliz, eu mereço ter saúde emocional, eu mereço viver, por amor a mim eu te perdoo. Você vai ver que é tirar com a mão, gente, é tirar um cadáver de cima de você que você está carregando há anos. O Renato colocou aqui, ó, perdoar nos liberta, nos faz sentir livres e felizes, pois limpamos os lixos que querem nos destruir. É isso mesmo, Renato. Então você tira, você arranca, então você escolhe tirar da tua vida. Faça isso não pela pessoa, faça isso por você, faça isso pelo amor próprio. Não fará tanta diferença para ela, sabia? Tem gente que te fez, te machucou, que nem tá aí e nem tem noção o quanto que te machucou. Às vezes você vai lá e fala para ela, fala, eu nem sabia que tinha feito. Então não, é você arrancar mesmo, arranca da tua vida, tira. Para ela não faz diferença, mas para você faz. Ressentimento, condenação, raiva, desejo de ver alguém punido são coisas que vão envenenar a sua mente e o seu espírito. Não vão te levar a lugar nenhum. Tais coisas acabam muito prejudicando a sua saúde emocional, te jogando para baixo, vai te prender cada vez mais em dificuldades, vai te empobrecer, vai te trazer uma série de problemas, aborrecimentos, e às vezes são coisas que faz anos que foram na tua vida.
E eu já tratei de pessoas que tinham problema de... que tinham sido abusadas sexualmente. E a pessoa não conseguia perdoar. Mas quando a pessoa entendeu que ela precisava liberar o perdão, não por causa do outro, mas por ela, foi libertador. Foi tirar assim, gente, com a mão. Pensa na alegria, na felicidade, na saúde que essa pessoa agora tem. Lei mental número 7. As coisas que você remói crescem. Essa é uma máxima oriental e resume muito bem a maior e mais fundamental de todas as leis mentais. As coisas que você remói crescem. O que quer que você permita que ocupe a sua mente vai aumentar na sua própria vida. Então você está permitindo remoer, é aquele processo que o cabrito lá ele mastiga, ele engole, como ele não tem um processo digestivo igual ao nosso, ele regurgita, ou seja, ele joga de volta, mastiga de novo e engole. E vai fazer isso muitas vezes. Ou seja, tudo aquilo que você está remoendo dentro de você, tudo aquilo que você está permitindo que ocupe a sua mente vai aumentar na sua própria vida. Então esse tipo de coisa que você está permitindo que esteja dentro de você vai aumentar em você. Quer o tema do seu pensamento seja bom ou seja mal, a lei funcione e as coisas só vão aumentar. Qualquer tema que não ocupe a sua mente acaba diminuindo na sua vida, ou seja, não faz parte de você. Porque aquilo se atrofiou, aquilo ficou num determinado momento. E quanto mais você pensa nos seus problemas de saúde, ó Elisângela, olha agora aqui, ó, quanto mais você pensa nos seus problemas de saúde, tá vendo? Ó, você está pensando, está potencializando. Quanto mais você pensa na sua falta de dinheiro, pior a situação fica, gente. Quanto mais você pensa em si como uma pessoa sadia, ou como uma pessoa merecedora, ou como uma pessoa próspera, mais você está abrindo as portas para que isso chegue na tua vida. Quanto mais você pensa nos aborrecimentos ou nas injustiças que você sofreu, mais provações você vai ter desse tipo, mais vai continuar e continuar e continuar. Quanto mais você pensa na sorte que já teve, mais sorte irá bater a sua porta. E eu gosto muito de uma expressão, acho que é o Kaiser que diz, que nunca foi sorte, sempre foi Deus, que acho muito forte isso. E essa é a lei básica, fundamental, que tudo inclui. Na verdade, tudo aquilo que chamamos de mentalismo é pouco mais do que um tratado expositivo sobre isso. Ou seja, muito forte. Tudo que você foca acaba expandindo. Traga para a sua vida coisas boas, permaneça com coisas boas e coisas boas vão acontecer na sua história e na sua vida. As leis foram feitas para serem respeitadas. Existem leis que são leis mentais dentro de nós e que se você não trabalha elas, você está numa condição terrível e numa condição muito complicada. Então, por exemplo, uma outra lei que é uma lei mental é a lei de causa e também efeito. E essa lei, ela diz que para todo efeito em sua vida, sempre tem uma causa específica. Ou seja, tudo que está acontecendo com você tem uma origem. E uma vida inteira a gente foi criado a não olhar para dentro, a gente só olhava para fora. Então os nossos problemas estão fora, as nossas dificuldades estão fora, as nossas doenças estão fora. E a gente foi doutrinado a isso. E a lei de causa e efeito, ela fala que tudo o que existe, ela tem uma causa específica, ou seja, ela tem uma origem. Existe uma outra parte, uma outra lei, que é a lei da crença. Diz que tudo que você acredita, com sentimento, se torna realidade. Então você está consentindo, vai se tornar. Uma outra lei aqui que é muito importante, tem a ver com a lei do controle. E essa lei do controle tudo que você sente positivo sobre você mesmo, na medida em que você sente no controle de sua própria vida, ou seja, é para você entender que você é responsável por você mesmo. Você está no controle, você está no comando. A Alcione diz, eu acredito muito nessa frase, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu também acredito, amiga. Como eu sou alguém que acredita em Deus, então mais ainda, né? Eu não acredito em sorte, eu acredito realmente em Deus, né? Tá certo? Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta para a gente terminar a live de hoje? E eu queria terminar com a última lei agora, que é a lei da supercompensação. O que é essa lei? Para obter qualquer coisa na sua vida, é necessário semear. Porque quanto mais você semeia,
mais você colhe. Quer ter bons frutos na saúde emocional? Semeie coisas boas na saúde emocional. Acredite, mas acredite muito, que você pode semear a diferença na sua história e que está dentro de você. Você tem uma máquina incrível, que é a sua mente, que tem um poder incrível, e tudo que você semear na sua mente, por mais que ela esteja danificada, maltratada, machucada, quando você começa agora a adubar ela certinho, tirar a acidez da terra, tirar esses entulhos que estão na sua mente e colocar coisas boas começarão a acontecer na tua vida. Tá certo, gente? E eu queria finalizar então, antes do nosso momento final aqui agora, só recapitulando algumas coisas importantes aqui agora, porque alguns chegaram depois, só mostrando para você, tá aqui, ó, a capa do nosso livro. Pro Instagram tá aí ao contrário, mas aí, ó, Terra de Ninguém. Aqui tá a capa do livro, que já tá na forma, né, para ser feito. Aqui tá a capa, aqui tá a contracapa do livro, e vai daqui a alguns dias estar prontinho, e você poderá estar adquirindo esse livro, ou você vai ganhar de presente, gente, porque tem uma novidade que eu vou falar daqui a alguns dias, e você poderá então estar participando. Uma outra coisa muito importante aqui agora é o do Poço ao Topo aqui, né? Mas é a nossa semana, a semana especial que nós vamos ter agora, do dia 10 ao dia 13. Semana do Desbloqueio Emocional. Se você não se inscreveu, se inscreva, é gratuitamente. Você vai no Instagram, no link da bio, e você se inscreve. Ou você que está no Facebook, você vai na capa do Facebook, vai no botão Saiba Mais, se inscreva para a Semana do Desbloqueio Emocional, porque nós vamos nessa semana desbloquear alguns bloqueios emocionais que você tem. A gente vai, acredito que, tratar em 7 bloqueios nessa semana, e vai ser na segunda-feira, dia 10/8, a Terra de Ninguém. Na terça-feira, liberte-se das suas amarras. Na quarta, causa emocional. E na quinta, ativando a mudança, 10/13. Reserve a sua vaga, porque é gratuita, você não paga nada. Eu pago para usar a plataforma, você não paga, mas você tem que se inscrever e confirmar o seu e-mail, senão já Elvis, você não vai participar, tá bom, gente? Espero que você tenha entendido, e nessa noite eu queria dizer para você que você é um ser incrível, um ser especial e muito amado por Deus, e amada também. E que eu queria que você nessa noite parasse um pouquinho e pensasse que você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles, e toda e qualquer solução dos teus problemas está dentro de você. Nós criamos problemas com a mente, os nossos problemas estão na mente, e a solução também está na mente. Você tem uma mente incrível, você é um ser incrível. Não seja escravo da sua mente, mas se levante a cada dia e entenda que você nasceu para governar, que você nasceu para ser bênção, que você nasceu para ter saúde emocional, e cabe a você entender que você pode assumir o controle da sua mente e fazer a diferença na história da sua vida. A grande pergunta que se faz: você quer mudar a história da tua vida? Você quer transformar você? Sim ou não? Se você quer, você precisa reassumir o controle da tua mente e entender que a máquina não pode governar você. Como pode uma coisa tão pequena, perto de 1,3 kg, governar o seu corpo inteiro? Até quando, meu amigo? Até quando, minha amiga? Está na hora de você reassumir a história e entender que você foi feito para governar a sua mente, e que os teus pensamentos, eles não são você. Você é muito melhor do que eles, e você pode sim ter o controle na sua mente. Entenda que você é um ser incrível, que você é especial, que as suas células saudáveis se renovam a cada instante, que você é linda, que você é lindo, que você é perfeito, que você é imagem e semelhança de Deus, ou seja, a sua identidade é a imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Você não é porcaria, você não é lixo, como alguns falaram, você não é podridão, você é uma bênção, você nasceu por um propósito incrível do Criador. E Ele quer sim que você reassuma o controle da tua história, e que você se encontre com o teu verdadeiro eu, e que você encontre-se realmente com a tua identidade. Se fez sentido o que a gente conversou no dia de hoje, compartilhe. Fale de Uriel Pedroso ao mundo. Muitas pessoas precisam ouvir. Seja um lenço para enxugar as lágrimas daqueles que sofrem. Seja luz para iluminar o caminho daqueles que estão em trevas.
Que você tenha uma boa noite, com muita saúde emocional, muitas bênçãos para a sua vida. E eu te encontro a qualquer momento, então, em uma próxima live. Vão na paz, vão com Deus. O Instagram está dizendo tchau. E eu digo tchau para o Instagram e também para o YouTube, o Facebook. Tchau para vocês. Beijão. Vão com Deus. Uma boa noite.